Política pública. Política pública é a soma das atividades dos governos que agem diretamente ou por delegação e que influenciam a vida dos cidadãos. Uma regra formulada por uma autoridade governamental que expressa uma intenção de influenciar, alterar, regular o comportamento individual ou coletivo através do uso de sanções positivas ou negativas. A política pública nasceu nos Estados Unidos. Na América Latina ainda não se conseguiu formalizar coalizões políticas capazes de equacionar minimamente a questão de como desenhar políticas públicas, capazes de impulsionar o desenvolvimento econômico e de promover a inclusão social de grande parte de sua população. Para você implementar uma política pública, você precisa definir uma agenda, e com a agenda você vai identificar as alternativas, avaliar as opções, selecioná-las, implementar e avaliar. A política pública permite distinguir entre o que o governo pretende fazer e o que de fato ele faz. A política pública passa por 3 momentos: implementação, execução e avaliação. Neste pequeno trabalho nós vamos falar um pouco sobre um político muito importante e muito contraditório que o Estado de São Paulo teve, que o Brasil teve, mas que o Estado de São Paulo especialmente teve, que se chama Orestes Quércia. Orestes Quércia nasceu em Igaçaba, um distrito de Pedregulho, cidade do interior de São Paulo, da região de Ribeirão Preto, em 1938. Ele é de uma família muito humilde, filho do seu Otávio e da dona Isaura. Que o seu Otávio produzia café, né? Uma coisa, ele tinha outros 2 irmãos, de uma infância muito razoável, não vou dizer pobre, mas também não é uma infância de grandes, não era de uma família rica, era uma classe média baixa, vamos dizer assim. E com 17 anos ele muda da cidade natal dele para Campinas. É em Campinas que ele vai começar a sua carreira política. Ele trabalha como jornalista e como radialista e começa a estudar Direito na Pontifícia Universidade Católica de Campinas. É ali também, em Campinas, que ele vai se candidatar primeiro a vereador e não tem sucesso, bastante novo. Mas na segunda candidatura, aí já pelo PTB, em 63, um pouco antes da ditadura militar, ele se elege vereador, sendo o menos votado daquela legislatura de Campinas e o mais novo também, com 25 anos. Ele não termina esse mandato, ele se elege depois, em seguida, deputado estadual, já pelo MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, um partido que fazia confrontação à ditadura militar, né? Que na época da ditadura existiam apenas 2 partidos, a Aliança Renovadora Nacional, Arena, e o Movimento Democrático Brasileiro, e o Quércia vai se tornando uma das lideranças do MDB, uma das lideranças. Após ele ingressar na Assembleia Legislativa, ele dividia o gabinete com o Jorge Maluli Neto, que era um deputado estadual da região de Araçatuba, né? Ele não termina esse mandato porque ele se candidata a prefeito de Campinas. Na realidade, ele tinha muito medo dessa eleição. Ele não sabia se poderia ter sucesso nessa candidatura. Mas ele consulta informalmente o ex-presidente Jânio Quadros, e o Jânio o aconselha, fala: vai lá, tenta, se você perder, você não vai perder nada, de qualquer maneira você vai aparecer. E ele se candidata e acaba vencendo, sendo que isso é em 1968, no governo do general Henrique Garrastazu Médici, né? Então é um momento mais pesado da ditadura militar, e o Quércia se elege prefeito do município, do 8º maior município do país naquele momento, que era Campinas, e é muito notório que naquela época o MDB ainda estava com muitos problemas, e o maior município que o MDB elege um prefeito é em Campinas. Então ele vai ter muito
sucesso e notoriedade a partir daí. E depois ele se elege senador em 1974, uma eleição fantástica. Ele ganha do Carvalho Pinto, que era o candidato da ditadura, que tinha sido governador e ministro, né, do trabalho. E é uma eleição extraordinária. O Quércia é muito novo. Era até para o Ulisses tentar o Senado, mas o Ulisses fica com medo, acha que é bobagem, que o MDB vai ganhar, e o MDB vence em todos os principais estados brasileiros, em 16 estados, né? Então é uma derrota muito grande da ditadura. E logo em seguida o Quércia tenta já se candidatar ao governo de São Paulo, na primeira eleição direta ao governo, que é a eleição de 82, mas como ele perde as prévias para o Franco Montoro, ele é vice-governador. Isso, na verdade, o ajuda e o credencia, porque o Quércia tinha uma coisa muito grande do interior. Então ele funda muitos diretórios do MDB pelo interior de São Paulo. E em 1986 ele se elege governador do estado de São Paulo, talvez a grande eleição da carreira dele, né? Assim, de vencer, mas inclusive contra muitas pessoas do próprio MDB, do grupo do Fernando Henrique, do Mário Covas, que informalmente já apanhavam o Antônio Hermílio de Moraes. O Quércia perde na Grande São Paulo para o Antônio Hermílio de Moraes, um empresário muito importante, mas ele vence no interior do estado. É no interior do estado que está a grande parte do seu eleitorado. É no interior do estado que ele vai ser muito famoso, né? E também vai ser um governo de muitas polêmicas. O Quércia tinha como ídolo político principal da sua carreira o ex-presidente Juscelino Kubitschek, no sentido que o governo, para ele, os cargos executivos, eles não eram cargos... Era um cargo que você podia, no sentido assim, que ele achava que o Estado não precisa de ação, o Estado pode dever, desde que faça obras. O negócio dele era fazer grandes obras. Então nós vamos falar aqui de uma política pública que ele implementou no governo dele, que é a Secretaria do Menor, dedicada ao menor abandonado. Quando a fazer um relatório sucinto em razão da limitação do tempo em um trabalho como este, das minhas atividades no governo de São Paulo. Eu tenho feito um trabalho árduo com os meus companheiros, com os secretários e todos aqueles que lutam comigo. Faço muita questão de lembrar um aspecto que eu sempre lembro. Sou governador de todos os paulistas, dos ricos e dos pobres, mas em nenhum momento aqui no meu gabinete ou fora dele eu me esqueci, e em nenhum eu vou esquecer, de que fui eleito pela população mais pobre do meu estado. Tudo aquilo que eu aqui faço, eu levo em conta esse aspecto. A nossa prioridade tem sido a criança, principalmente a criança abandonada. O primeiro ato que eu assinei foi criando a Secretaria do Menor. Vocês não imaginam o trabalho que, graças a Deus, nós estamos fazendo pela criança. Não vamos resolver todos os problemas das crianças, todos os problemas sociais nesse aspecto, mas nunca se fez tanto em São Paulo como nós estamos fazendo pelas crianças. Nós, com a Secretaria do Menor, temos diversas atividades e vamos aumentar ainda mais até o final do governo. Nós temos o SOS Criança, que tem feito um trabalho formidável, atende reclamações de violências contra crianças. Nós já atendemos mais de 6.000 reclamações. O Circo Escola ensina circo, complementa a educação. As casas abertas são um trabalho formidável. O menor de rua, entra e sai no momento em que quer, até ele ter a confiança que é necessária ter no educador. Aí ele é encaminhado. A Casa Renascer recupera menores viciados. As casas-abrigo acolhem menores vítimas de violência. Clubes da turma completam o horário escolar com atividades culturais e dão a maior assistência às crianças, entre outras atividades. Nós já atendemos mais de 160.000 crianças nesta atividade formidável da Secretaria do Menor. Esta é uma política muito diferencial do governo Quércia, a Secretaria do Menor, que fica a cargo da Alda Marco Antônio. E quando o Quércia elege seu sucessor, o Fleury,
a Alda é mantida na mesma secretaria. Então, sobre políticas públicas aqui, o que o Quercia vai dizer nesse livro que foi lançado em 94, da eleição para a presidência, é o seguinte: ajudar a população a viver melhor é uma preocupação que tem marcado toda a trajetória política. E viver melhor não significa unicamente ter acesso à habitação, educação e saúde de bom padrão. Objetivos prioritários de Quercia em 4 anos no governo de São Paulo. Aqui sobre é um livro bem antigo, ele está caindo aos pedaços, mas aqui na página 71 ele vai falar bastante aqui efetivamente da Secretaria do Menor. E foi o que fez desde o primeiro dia, quando, como primeiro ato administrativo, vou investir na criança, ele tinha prometido, assinou a criação da Secretaria do Menor, que em 4 anos atenderia 200 mil crianças em todo o estado através de programas inovadores e eficientes, e nem por isso dispendiosos, que ganharam reconhecimento internacional da Unicef. Bem, eis um caso de um político bastante contraditório e bastante polêmico. Enfim, Quercia depois se candidata à presidência em 94, perde não só para o Fernando Henrique, mas atrás do Lula e atrás, inclusive, do Enéas, que foi uma coisa muito vexatória. Ele teve dezenas de denúncias de corrupção, enfim. Mas não deixa de ser interessante que ele também teve um olhar, né? Ele foi uma liderança muito importante na redemocratização do Brasil, e teve esse olhar de se criar essa Secretaria do Menor no sentido de uma política pública voltada para a infância. E depois, no governo Fleury, essa secretaria é mantida, e depois, nos governos tucanos, ela é encerrada.